Começa agora mais um 16mm e hoje é dia do que, Gui? Hoje é dia da gente falar sobre a terceira temporada de Stranger Things. É Things que fala. Things. Things. Só antes de começar a crítica, passar um recadinho rápido que é o podcast do 16mm que está no seu agregador favorito, incluindo iTunes, Spotify, e a gente lança um programa novo toda segunda-feira e também a gente faz um especial no mês, um programa mais longo onde a gente debate mais. É bom a gente reforçar que nesse vídeo a gente vai trazer spoilers dessa temporada, até pra gente conseguir dar a nossa análise mais aprofundada dos acontecimentos e o que vai acontecer nas próximas duas, né, que eles já confirmaram que a série vai acabar na quinta temporada. Acho que é legal fazer com spoilers também, porque se a gente for analisar aqui só a parte técnica, a parte narrativa, é muito parecida com das duas outras temporadas. Então a parte técnica aqui, a parte de trilha sonora, usando muitas músicas dos anos 80, continua funcionando muito bem. Todas as referências funcionam muito bem. Eu acho que aqui talvez seja a temporada que eles até melhor usem as referências, principalmente referências a filmes. A gente estava conversando aqui, eles usam referência a filmes de zumbi, como Evil Dead, Dia dos Mortos, e também The Thing, ou que no Brasil acho que é Enigma de Outro Mundo, né? E é muito legal porque isso casa muito com a história, que queira ou não, as pessoas ali na história, elas se transformam meio que em zumbis, não são zumbis, mas dá pra traçar esse paralelo. E também tem uma relação com o Enigma de Outro Mundo, que no Enigma de Outro Mundo, o monstro se transforma em pessoas, iguais às pessoas que existem ali, né? Um pouco de que MIB trouxe também, né? E essa temporada tem uma referência muito clara que eles exploraram de A Bolha Assassina, que é aquele monstro gosmento que precisa de corpos humanos para crescer. E entrando já nessa questão das referências, eu vejo que a série, ela entendeu o público dela, entendeu o que eles gostam e por isso tem essa repetição. É um pouco cansativo, né? Porque, é a mesma narrativa, as 3 temporadas, só que é aquilo, é o que o público gosta, né? É o que o público quer e por isso eles estão explorando isso cada vez mais. Não só a narrativa, mas a estrutura mesmo, né, da narrativa. Eu acho que eles poderiam mudar alguma coisa, que é não terminar todas as temporadas iguais. Essa temporada ela termina basicamente da mesma forma das 2 primeiras, e aí eu acho que já é problemático porque a próxima temporada vai começar da mesma forma que essa começou, igual a segunda começou, igual a primeira começou. Talvez terminar uma temporada com um conflito ainda grande seria legal de começar uma temporada seguinte um pouco diferente. Só falando em referência, mais uma aqui, que acho que é muito clara, é de Vampiros de Alma. Super recomendo esse filme pra quem não assistiu. E nessa estrutura que a gente tá falando, acho que a temporada ela abre muito. O primeiro episódio é basicamente... Parece que a gente tá reencontrando velhos amigos, né? Sim, exato. Estamos voltando para Hawkins e relembrando aquele mundo que a gente gosta tanto. Relembrando também os acontecimentos da segunda temporada, né? O que ela deixou. É bem uns começos de temporadas de Game of Thrones, né? É mais ou menos que aquele reencontro dos personagens, o reencontro do espectador com o ambiente, com toda a contextualização, né? De tudo que tá acontecendo. Assim, básico, né? E aí sim você tem... a continuação da história, mas eu acho que essa temporada ela acabou consertando algumas coisas da segunda, principalmente referente aos personagens coadjuvantes, né? Principalmente em relação ao Billy, né? Que agora ele tem pelo menos alguma importância na narrativa. Ele não é só um vilãozão mega caricato. Por outro lado, tem os vilões mais caricatos nessa daqui. Até quando eles falam dos russos, eu entendo o fato de ter os russos, porque a gente está em plena Guerra Fria, mas eu acho que poderia trazer algo a mais para esses russos, além deles serem apenas russos vilões mega caricatos, sabe? Eu pelo menos, me incomodou um pouquinho isso. Eu acho que poderia ter algo a mais aí. Eu entendo essa questão, mas como eu acho que eles puxam muito desses filmes dos anos 80, que trazem esses personagens caricatos. Por exemplo, Indiana Jones trazendo os nazistas. São vilões nazistas porque são nazistas. Então eu acho que traz bastante esse espírito. O que a gente até falou que o personagem ali lembrava muito o Schwarzenegger ou o Dolph Lundgren. E o Dolph Lundgren, acho que é o estereótipo do russo dos anos 80, né? Exatamente. Até por ser... por lutar com o Rock e tal. Uma coisa que me incomoda um pouco é a questão do Hopper e da Joyce. Eu acho que os personagens, eles têm uma involução muito grande aqui. Eles caem demais, o Hopper vira completamente bobo,
A Joyce, eu acho que até a atuação da Winona Ryder, que já era um pouco expansiva nas 2 primeiras temporadas, mas aqui fica muito over, muito acima do que precisava. Então eu acho que esse apesar dos dois terem uma química entre eles, eu acho que é o arco que pior funciona na temporada. Na questão dela, eu acho que ela mantém a mesma personalidade, só que a história não caminha com a personalidade dela. Isso. Porque ela ser assim, na primeira e na segunda temporada, faz todo sentido. Por causa do filho. Exato, só que aqui na terceira não faz, só que eles sentem a necessidade de manter a essência da personagem. E o Hopper abraçou o espírito de Chef Wiggum, né, dos Simpsons, porque ele virou um policial meio bobão que só fica na base do cômico, sendo que lá na primeira temporada ele tinha um equilíbrio muito, muito bem escrito. E nesse sentido tem até a questão de que parece que a Joyce, ela esqueceu que ela é mãe, né, nesse 10. Porque no primeiro ela era super apegada com os filhos e nessa ela tá vivendo a vida dela ali e não tá nem aí, que parece que o filho tá em perigo, né? O que o Hopper é com a Eleven era a Joyce com o Will e meio que virou o papel, assim. E nesse sentido, o Will, eu acho que ele continua sendo muito prejudicado pelo roteiro. O Will, ele é sempre o personagem que não tem o que fazer na história. Aqui tem a interação muito boa do Lucas com a Max, Mike com a Eleven, da Eleven com a Max, do Lucas com o Mike. Só que o Will, ele fica sobrando nessa história, né? O Will, desde a primeira temporada, já fica mais afastado dos outros personagens. Aí eles puxam mais uma estrutura narrativa das outras temporadas, que é essa divisão de grupos mesmo, para no final todo mundo se unir. E realmente, o Will é o menos explorado dos personagens. Tanto que aqui eles até brincam com isso, entre aspas, que é a questão do Will querer jogar com os amigos, querer ficar mais junto com eles, e eles não querendo. Então é meio que o roteiro falando pra gente, ó, o Will vai ficar no canto realmente. Acho que nessa dinâmica de grupos, o que funciona muito bem, ou continua funcionando muito bem, é o Dustin com o Steve, que é muito bom. E aí ainda entram personagens novos aqui. A personagem da Robin é simplesmente espetacular. E eu gosto muito como eles parecem que vão construir ali no roteiro ela ser só o par romântico do Steve, porque o Steve é um personagem que todo mundo gosta e não tem namorada. Então, parece que vai ser só a namorada dele. A gente começa a gostar muito da personagem e aí no final tem havia uma virada assim. Uma virada que é sensacional, é sensacional. E a Erika, que eu acho que no final, nos últimos episódios, esquecem um pouco dela, mas no geral ela funciona muito bem nessa dinâmica também. É aquilo, né? Ela funcionou muito bem na segunda temporada de apresentação de personagem e o carisma dela. Aí eles sentiram a necessidade de explorar ela na terceira. Ela vai muito bem, realmente, até o final. Mas então, quando os amigos se juntam, aí ela realmente fica no canto, porque, né, tem que dar... Até porque é muito personagem, né? Exato, nesse momento, e ela acaba sobrando um pouco. E acho que de personagem o que eu não gostei mesmo foram alguns pontuais. Tipo, o pessoal do jornal, nossa... Toda vez que aparecia aquele pessoal do jornal, dá vontade de passar a cena, sabe? Se você falou que os russos eram caricatos... Os do jornal, então... O do jornal foi muito mais... Ali eu vi mais como uma conversa mesmo da mulher no ambiente de trabalho também, ali, que é a dificuldade da Nancy. Sei que foi forçado, mas eu meio que entendi qual era o papel ali, a função. É que eu acho que quando você força muito e torna muito irreal, perde o peso que você quer passar nessa crítica, entendeu? E outro também que eu acho que é um pouco fora de tom é o prefeito também ali, que não aparece muito, mas quando aparece tem alguns momentos que você fala, nossa, não, parece uma cópia de um cosplay de ser humano, sabe? E uma coisa que eu senti aqui, que a gente fala muito em séries que tem o mesmo diretor sempre, que você sente que tem uma consistência na direção. E aqui eu acho que tem alguns altos e alguns baixos, não tão baixos, eu acho que sempre mantém ali mais ou menos a média, mas o sexto episódio é que eu achei um pouco mais mal dirigido, eu achei um pouco genérica a direção. Já o quarto episódio, pra mim, é o que tem a melhor direção da série, que usa muito recurso de câmera. Então tem aquela cena da prefeitura mesmo, que o Hopper vai lá e aí a câmera ela usa muito bem o plongé e o contra-plongé pra mostrar quem tá em dominância na cena. Então tem a cena da sauna também é muito bem dirigida. Então pra mim esse quarto episódio, em questão de direção, é o que tem a melhor direção. E o sexto é um pouco mais fraco, o resto fica mais ou menos numa média ali, né? E acho que um outro detalhezinho que eu gostei aqui, que eles mudaram um pouco,
é que sempre no momento chave, no clímax, no momento final da temporada, a Eleven tem que usar todo o poder dela. E eu já tava começando a sentir um negócio meio... A Eleven é muito poderosa e sempre ela vai salvar eles. E aqui, quando ela meio que perde, entre aspas, os poderes dela naquele momento, eu acho que isso ganha narrativamente por eles terem que tomar outras decisões e aí eu acho que funciona muito bem. E você quer dar uma oportunidade também de reforçar esse trabalho em grupo, né? De que a gente não pode dar os créditos só pra Eleven, mas também pro grupo inteiro, porque todo mundo trabalha em conjunto, porque a mensagem é essa, é o poder da amizade e você trabalhar em equipe pra fazer as coisas funcionar. E uma coisa boa dessa temporada também é que eles conseguem entregar o que eles prometem. Não é aquela coisa de Vingadores, a Era de Ultron, que passa uma imagem muito densa, muito sombria, quando chega no filme não é. E aqui, realmente, cara, você percebe essa evolução do horror, podemos dizer assim, né? Porque vamos pensar que a primeira temporada de Stranger Things era uma coisa bem direcionada pra criança, né? Era denso também, mas era assim, tinha aquele tom infantil. E aqui você tem um equilíbrio muito bom do tom mais leve no humor e do tom de terror. Não só o equilíbrio, mas quando eles têm que fazer a transição entre um gênero e outro, acho que funciona muito bem. E é aquele negócio, né? Acho que Stranger Things é o que você tem que analisar, a proposta da obra. Você não vai analisar... É uma coisa que eu falei na crítica de A Turma da Mônica. Você tem que analisar dentro da proposta daquele universo. Que é não só trazer as referências dos anos 80, mas trazer uma pegada mesmo de anos 80, que é o que a gente até estava conversando, das crianças parece que serem superiores aos adultos, mais inteligentes, esse tom de aventura com um pouco de terror. Stranger Things não é a melhor série de todos os tempos, mas dentro da proposta deles, eles são muito bem sucedidos. Exato. E nesse ponto, eu acredito que Stranger Things é a série que os Duffer Brothers queriam fazer para as crianças de hoje entenderem como funcionavam as obras da época deles, né? Por isso que traz muito dessa referência. Então agora vamos partir para a hora da nota, né? Que é a hora que todo mundo espera. Vou começar com a minha. Vou puxar com uma base bem parecida do que eu falei no Homem-Aranha Longe de Casa, que é aquilo de você gostar com receios. Só que eu vou dar um pouquinho a mais, então no caso vou dar 8. Eu, além de enxergar a série pela minha visão, eu tenho a minha irmã que tá assistindo também e ela está na mesma idade dos personagens. Então eu gosto de enxergar também a série com os olhos dela e ela embarca muito no universo, da mesma forma que quando eu tinha a idade dela, embarquei em Jurassic Park, em ET, que nesses filmes que faz referência, então eu acho que isso dá um ganho pra série. Eu gostei também, eu gostei bastante dessa temporada, eu acho que eu tava meio em dúvida ali, mas no geral, quando termina, fica um gosto positivo, né? E eu vou dar uma nota 7,5, porque apesar de eu ter gostado bastante, acho que tem alguns defeitos que me tiravam da série em muitos momentos, esses que eu citei. E é uma série que consegue fazer muito bem uma coisa que é muito difícil, que é atingir todos os públicos de uma forma muito positiva. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, assista a outros vídeos nossos e passa aí embaixo no primeiro comentário para ver os nossos links das outras redes sociais, para conferir o nosso podcast, Instagram, que tem conteúdo interativo, o Facebook com críticas, o Twitter. Por hoje é só, é isso e corta.